Opa! Como é bom te ver, viu? Sejam muito bem-vindos à 24ª edição de Dante Responde. Quem diria? Se você não sabe o que a Dante Responde, é muito simples. Aqui é um quadro de perguntas e respostas, onde vocês me mandam teorias, sugestões e inúmeras dúvidas, e eu venho aqui para tentar responder da melhor maneira possível. Todas essas perguntinhas, teorias e sugestões foram tiradas lá do post da comunidade que eu sempre faço quando tem Dante Responde, então é sempre bom estar conectado ali na aba da comunidade. E uma outra coisa interessante é que se você se sente meio órfão de Dante Responde quando não tem, afinal não é um quadro que eu faço sempre, né? Eu tento fazer uma vez por mês, mas infelizmente não é todo mês que eu consigo. Eu faço lá no meu Instagram o Dante Responde Pocket, que, né, eu tento ali responder umas perguntinhas naquela caixinha de perguntas e eu me divirto muito, sempre é muito engraçado, eu adoro. Então vê se me segue, hein? E antes de começarmos, é importante falar algumas coisinhas aqui. Primeiramente, estamos falando aqui de 24 edições, 24 vídeos, ou seja, eu respondi muita pergunta nessa minha vida. Então se você fez uma pergunta e eu não respondi aqui nesse vídeo, provavelmente eu já respondi nos outros vídeos, então é só checar a playlist que você vai se divertir de montão. Uma outra coisa que eu reparei que aconteceu bastante nesse post especificamente eram pessoas fazendo várias perguntas sobre vários temas diferentes e é meio difícil conseguir encaixar em blocos, né? Porque podem ter perguntas que contêm spoilers e eu não quero misturar as coisas. Então daqui pra frente tenho em mente que é melhor vocês fazerem perguntas específicas do que encher um comentário cheio de perguntas. E a outra coisa que se conecta diretamente com o que eu acabei de falar é que esse vídeo aqui é separadinho em blocos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não acompanha One Piece ou não quer receber spoilers de One Piece, é só você pular a parte que eu falo sobre One Piece, é só checar aqui, ó, na linha de duração do vídeo, tá tudo bem separadinho, você não precisa se preocupar com nada. Sem mais delongas, eu quero responder pergunta, pô. Mig Josa falou aqui: gostaria de saber o que você tá achando da bagunça que os fãs de Jujutsu Kaisen estão fazendo por conta de não estarem adaptando, entre aspas, certo, as coisas ou por não ter cor de energia amaldiçoada diferente. A minha opinião sobre isso é aquela cena do Parasita, né, onde eu sou um motorista que acabou de perder a casa e no banco de trás é a patroa que tá reclamando que a chuva alagou a orquídea dela. Meu amigo, se você é fã do mangá Jujutsu Kaisen e você está reclamando da terceira temporada de Jujutsu Kaisen, desculpa, eu acho que você não merece essa obra e tá tudo bem. Entenda, nem sempre a adaptação precisa ser completamente fiel aos quadros do mangá, senão meio que fudeu tudo. A graça de mídias transitarem e terem adaptações é a visão das pessoas acerca daquele produto. E o mais importante, a visão das pessoas que se importam com a obra original e agora vão propor algo diferente que some naquela coisa. E eu acho que é isso que foi alcançado na terceira temporada de Jujutsu Kaisen. É um trabalho incrível e sensível que estão fazendo aqui. Não só pela maneira que adaptam cenas e personagens, mas as técnicas de animação utilizadas, que eu até falei nesse último vídeo do Higuruma, a iluminação, os jogos de câmera, a edição. Não é uma adaptação 100% fiel, mas sinceramente, qual seria a graça se fosse? Se você quer algo 100% fiel, que se contente com o mangá, brother. Simples assim. E realmente, se cenas icônicas, painéis icônicos não tivessem sido animados, tivessem sido cortados, eu até poderia entender tudo isso. Mas isso não está acontecendo. Esses quadros estão sendo adaptados, sendo que de uma forma um pouco mais artística, estilista. Eu acho que um que ficou bem marcado é o painel do Toji, né? Que é uma foto estática no mangá, que é, né, aquela formação de aura absoluta, mas no anime ela tá contando uma história através da velocidade de pensamento do Naoya. Então o anime não vai parar tudo pra botar uma foto estática do Toji ali e tal. E ele vai utilizar da animação, do momento do dinamismo. É necessário entender que estamos falando de mídias diferentes. E essas pequenas mudanças, que na minha opinião foram pra melhor, vão e tem que acontecer. O Cantinho do Ramon perguntou aqui o que achou do final de Jujutsu Kaisen módulo. É o seguinte, eu tô prestes a falar do final de Jujutsu Kaisen módulo, então se você ainda não leu o mangá e não quer receber spoilers, eu recomendo que você pule para o próximo bloco. Muitas pessoas criticaram esse final, falaram que Gege Akutami é incapaz de fazer um final bom, que sempre é rushado no final. Eu sinceramente não esperava que acabaria tão rápido, eu sabia que era um projeto pequeno, mas não tão pequeno assim. Sinceramente, eu fiquei bastante pé atrás com todas as histórias de alienígenas, mas eu vou te falar, eu
adorei essa obra, eu adorei aqueles personagens, adorei as tramas, a luta do Dabura contra o Mahoraga é um absurdo, a volta do Yuji é algo icônico, ele contra o Mahito nem se fala, mas sim, eu também não gostei desse final. O penúltimo capítulo, que já é meio estranho, né, todos juntos ali com a força da amizade, é algo que foge um pouco do tom que a gente estava acompanhando. E no final de tudo, essa necessidade de final feliz em uma obra que nunca se propôs a ser assim, né? Jujutsu Kaisen sempre se propôs a ser uma obra mais sombria, mais realista, que não brincaria com esse tipo de tema. A gente tem a Yuka com câncer terminal e se entregando na luta contra o Mahoraga e o cara nem tem coragem de matar ela, sabe? E, pô, por que não, entende? E a minha teoria acerca de tudo isso é algo até bem interessante quando eu paro pra pensar. Gege Akutami, Fujimoto, Horikoshi lá do Boku no Hero, todos esses caras, eles iniciaram suas histórias inspirados nos Battle Shonens clássicos, inspirados em One Piece, Hunter x Hunter, Dragon Ball, Bleach. E todas essas obras foram concebidas em um momento que a Shonen Jump era consumida por jovens e crianças. Ou seja, os tons dessa obra condiziam com quem a consumia. Eram obras mais leves, que não se propunham a ser tão pesadas e viscerais, e mesmo obras que são mais seinen em algum momento, como Hunter x Hunter e Bleach, ainda assim elas são bastante maquiadas. E as obras da nova geração são concebidas em um momento que a Shonen Jump é consumida por pessoas de mais de 20 anos de idade. Não são mais jovens que consomem a revista, são adultos. Afinal, não nasce mais bebê no Japão. Literalmente, escolas estão sendo fechadas porque não tem mais criança para ensinar. Ou seja, surge a necessidade de histórias mais adultas que vão fazer o gosto de um público-alvo completamente diferente do que era antes. Sendo que esses mangás da nova geração querem estar junto dos seus heróis. E os heróis dessas pessoas realizaram obras que deixaram um legado leve, um legado que ensinou muitas gerações e muitas crianças, que nem eles. Então, na minha visão, principalmente no final dessas obras, é um momento que eu acho que eles meio que se largam no sentido que eu já entreguei tudo que eu podia entregar pra essa galera e agora eu vou fazer um final que eu quero fazer para honrar os meus heróis. E eles tendem a caminhar para um caminho mais leve, um caminho aonde é mais uma mensagem do que consequências reais da história sombria que a gente acompanhou. Então é por isso que o capítulo final original do Boku no Hero é meio que uma mensagem que os professores são os verdadeiros heróis, e mesmo a gente tá falando de um mundo fictício, esses são os caras que realmente mudam as coisas, e não é sobre o Midoriya crescer e virar o Batman, e sim ele realmente ser uma figura que pode ser identificável e pode ser um exemplo para as crianças. A mesma coisa com o final de Jujutsu Kaisen, com todo mundo tendo meio que uma redenção, todo mundo caminhando de mãos dadas e felizes no final, sendo que eles não entendem e não têm pica o suficiente para sustentar que os públicos que consomem as obras deles foram condicionados a aceitar aquele tom e esperar aquilo como se fosse a papinha de neném. Então, quando tem o final da obra, aquele momento para fechar com chave de ouro e pra, meu irmão, ficar ali no hall da fama das paradas, e o tom muda de uma maneira ou outra e é um final feliz, digno de um Battle Shonen dos anos 90, é claro que vai emputecer as pessoas. E no fim do dia, esses autores se mostram meio covardes e fazem finais que vão agradar os fãs e não necessariamente a eles mesmos como criadores da obra. É o que aconteceu com Boku no Hero, aconteceu com Jujutsu Kaisen também. Então eu acho que é essa a minha interpretação sobre finais de Battle Shonen da nova geração. Eu acho que tem muito desse sentimento de necessidade de ter também um legado e não só a finalização de uma história. É algo maior do que talvez eles mesmos. Então eu acho que eles têm essa neura, principalmente os caras que cresceram com os mais clássicos. Como faz pra ser o Dante no inferno? É o seguinte, você vai pegar uma folha 4, vai amassar ela, vai jogar pelo 5º andar especificamente, vai correr pro banheiro, dar 3 descargas, olhar pro espelho e falar: eu sou. Se você fez isso, parabéns, você é um idiota. O One Piece Mu perguntou aqui, belo nickname. Você acha que os Cavaleiros Sagrados já deviam ter aparecido antes? A aparição deles em One Piece não foi arrastada? E por que eles não ajudaram os Gorosei em Egghead? É o seguinte, os Cavaleiros Sagrados foram a última grande adição do universo de One Piece que o Oda fez, na verdade. E por causa disso, e por estarmos falando de uma obra que se estende por mais de 1000 capítulos, mais de 1000 episódios, e que já teve várias ocasiões
onde eles podiam ter tido uma apariçãozinha aqui ou ali. É óbvio que muita gente vai cobrar o fato deles não terem aparecido antes. Sendo que a gente também tem que ter algum nível de compreensão para entender que o Oda não pensou em tudo desde o começo. Ele pode, por exemplo, desde o começo saber o que é One Piece, ou saber daquilo ou aquilo outro, mas entende que o conceito dos Cavaleiros Sagrados não era algo que estava no fundo do baú e não era algo que ele sabia que ia aparecer desde o começo da obra. Na minha opinião, eles foram adicionados pelo fato de que o Oda tem que demonstrar o governo mundial como um poder bélico que tenha como se defender sozinho sem a Marinha estar inclusa, porque a gente espera que em algum momento a Marinha, né, quebre relações com o governo mundial, é uma teoria antiga. E o fato deles não terem ajudado a Egghead é que, se você não lembra, eles estavam bastante ocupados com as revoluções que estouraram o mundo afora depois do Reverie e depois do Sabo ser conhecido como o Imperador das Chamas. E isso é falado tanto no anime quanto no mangá, que eles estariam contendo revoluções, e inclusive esse era o medo do Dragon, que agora eles iam começar a aparecer. E também entenda que Egghead era o arco meio que perfeito para definir o Gorosei como mais grandes vilões e para demonificar mais ainda o governo mundial e eles como, né, os grandes inimigos do mundo de One Piece. Então os Gorosei já tinham tido uma aparição no Reverie, o Jay Garcia Saturni, que é o deus guerreiro da ciência, tinha a ver com a Ilha da Ciência e tudo que estava passando por lá, e o Oda falou, eu vou dar o que vocês querem, vocês vão ver o Gorosei em ação, e a gente teve cenas incríveis com eles ali. Eu acho que ele não queria quebrar isso com subordinados como os Cavaleiros Sagrados, por exemplo. Vini Deod perguntou aqui, o que você acha sobre Mu ser uma sombra? Eu vou te falar o seguinte, se fosse antigamente, se fosse naquelas primeiras vezes que a gente viu Imu, eu falaria que você tá sendo ingênuo, mas cada vez mais eu tô acreditando nessa possibilidade de que Imu realmente é uma figura completamente preta, é uma sombra como ele é demonstrado, e não uma silhueta, né? Obviamente eu acredito que a forma dele vai ser revelada em algum momento, e eu acho que o Oda tá escondendo isso muito, porque vai ser meio bombástico, provavelmente vai ser uma figura que a gente vai conseguir reconhecer algum traço, eu acho que o Oda tá apostando nisso, senão ele não estaria escondendo tanto ele assim. Mas eu vou te falar que depois das últimas aparições do Imu, ele sempre sendo representado daquela maneira, eu não acho impossível a forma dele ser literalmente aquilo. Edu Luz perguntou aqui o que achou da segunda temporada do live action de One Piece. Infelizmente eu não recebi os episódios com antecedência, né, senhora Netflix? Vamos olhar pro teu garoto aqui, pô? Mas de qualquer maneira, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu vi até o segundo episódio da série. Se você é fã de anime, provavelmente você tem traumas de live action de anime. Geralmente, a maioria é uma merda completa. O live action de One Piece, eu acho que ele acerta em uma parada chave pra ele ter virado um sucesso, que ele não tem medo de ser brega e ser tosco, que um anime, ainda mais Battle Shonen, geralmente é. E o One Piece é muito isso. A gente tá falando de uma obra que é, tipo, muito cafona, os designs são ridículos, e ela se embebeda nisso, porque o Eiichiro Oda, ele conta com isso, ele conta com essa percepção. Ele bota esse mundo incrível, mas com esses personagens bobões e tal, e você não dá nada por eles, e do nada ele te dá um soco na garganta com a história do cachorro show, com uma Labum da vida, coisas do tipo. É uma obra que se apoia nessa tosqueira toda, e sempre foi assim. E o One Piece Live Action honra muito isso, e eu acho também que eles adaptaram de uma maneira muito inteligente. Eu acho que eles cortam coisas que não são tão necessárias, e eles conseguem criar atalhos que eu acho muito maneiros. Eu considero que a liberdade criativa da série é muito bem-vinda. Por exemplo, nesse primeiro episódio de segunda temporada, eu adorei o fato deles terem adicionado o Bartolomeu como um personagem que interage com o Chapéu de Palha, porque a gente no arco de Dressrosa só tem ali meio que o retcon que ele tava lá e ele viu a pseudo-execução do Luffy e se apaixonou por ele. E agora no live action a gente vê essa interação com esse personagem acontecendo, porque a gente sabe que ele tava ali naquele momento, e eu acho isso muito foda, porque eu considero que essa é uma história que o Oda gostaria de ter criado se ele soubesse que esse personagem ia aparecer lá na frente, entende? Ao mesmo tempo, dá pra ver o aumento de orçamento bizarro, afinal a primeira temporada era uma azarona, ninguém dava nada por ela, e ela se tornou um fenômeno mundial, renovou o público de One Piece como poucas coisas fizeram. E agora, por exemplo, eu adorei a maneira que representaram o poder do Smoker, né? A Logia da Fumaça realmente passou aquela impressão de um personagem imbatível que o Smoker era em Logetown. Porém é o seguinte, né, cara? Eu sou um cara meio metidinho, assim, cinéfilo, meio chato, e desculpa,
As atuações dessa série são de amarga. A série só salva porque os atores que fazem o Chapéu de Palha, eles são muito carismáticos e a gente gosta muito de ver eles na vida real, deles dando entrevistas. A gente vê como o Iñaki Godoy é um cara esforçado pra caçamba. A mesma coisa com o Sanji, com o Maken Ryu, mas eles não são bons atores. Ninguém é ali. Talvez a Nami seja a melhorzinha que mais tem fundamento. Sendo que nesses 2 primeiros episódios, já que eles têm mais orçamento e por causa disso conseguem contratar pessoas melhores pra interpretar papéis, né, pessoas de mais renome, é evidente o abismo de atuação que existe entre os protagonistas e os personagens secundários interpretados por grandes nomes, né, cara? O Crocus, por exemplo, perto deles, é como se fosse literalmente um adulto perto de crianças. É um negócio meio discrepante. Mas, no geral, eu tô curtindo, tá empolgante e de novo, eu gosto das liberdades criativas que são tomadas. Ainda não vi a série inteira, não posso opinar por completo, mas eu acho legal e o maior trunfo dessa série é renovar o público de One Piece, é fazer One Piece ficar um fenômeno absurdo, principalmente no ocidente. Eu acho que esse objetivo está sendo alcançado com folga. O Nicolas perguntou aqui, vamos montar a tripulação para encontrar o tesouro do Oda? Se vocês não sabem, em comemoração às 600 milhões de cópias vendidas de One Piece, consagrando como a história em quadrinhos mais lida e consumida no mundo, Eiichiro Oda aparentemente teria escrito em um pedaço de papel o que é One Piece, colocou em um baú e o afundou no mar em algum ponto específico e misterioso. Meio que fazendo o que o Roger fez e lançando as pessoas ao mar em busca desse tesouro inenarrável. É o seguinte, eu não quero matar o sonho de ninguém aqui, mas isso é puramente uma jogada de marketing, é uma brincadeira e tal. E mesmo que esse baú exista e realmente ele foi enterrado em algum local e os caras só não simplesmente pegaram de volta, ou ele não tá a 600 metros de profundidade, o caralho, e é muito improvável alguém achar ele no meio do mundo. Se alguém de fato conseguir achar essa porra, eu acho muito difícil dentro desse baú estar escrito que é One Piece de fato. Mas muito difícil. Então assim, acreditem no que quiser, eu pareço a Marinha, né, falando pra acabar com o sonho dos piratas. Mas, infelizmente, estamos falando da vida real. Eu não acho que o Oda daria esse mole, ainda mais com algo que é tão esperado por todo mundo. Seria uma parada meio Usopp, né? Todo mundo quer buscar essa porra e não quer curtir a jornada de acompanhar One Piece e ver no mangá a resposta de tudo. O Richardson perguntou aqui, Dante, acha que seria uma boa os filmes de One Piece serem realidades alternativas, fazendo assim uma trama mais interessante? Exemplo, Zoro vilão, Barba Branca Rei dos Piratas, Luffy marinheiro. E qual realidade alternativa você gostaria de ver em um filme assim? Essa é uma ideia que parece legal no papel, mas eu acho que ela não é sustentável. Um filme explorando essas possibilidades, um grande what if, eu acho que seria maneiro, né? Como se fosse um filme de várias partes, que tem vários desses exercícios de cenários impossíveis. Mas eu acho que uma sequência, mais de um filme assim, eu acho que é loucura. Eu não acho que, sinceramente, ninguém ia querer ver um filme disso, ainda mais vendendo cinema. Eu acho que as pessoas não sairiam de casa pra ver um filme do Shanks Almirante. Até porque a tendência atual de filmes de anime, principalmente de Battle Shonen, é adaptar arcos em filme. É isso que Chainsaw Man fez, Demon Slayer fez, essa meio que é a tendência. Mas um cenário alternativo que eu queria muito ver é e se o Shanks não tivesse parado o Kaido no seu caminho para Marineford. Eu acho que isso seria muito foda. Imagina um Kaido em Marineford, muito provavelmente seria o fim da marinha, e eu não sei se o Kaido e o Barba Branca iam sair na porrada no final, mas eu acho que esse seria um cenário que ia mudar completamente tudo no mundo de One Piece. Só queria saber se você é bonito assim mesmo, é maquiagem de produção dos vídeos. Infelizmente, para o coração de vocês, né, desde sempre eu tô usando um filtro aqui de galego genérico, e é assim que eu sou. E não queiram ver minha face verdadeira. Pablo Machado falou aqui, Dante, fale sobre Shojin X. É uma masterpiece de Sui Ishida, que é o mesmo criador de Tokyo Ghoul. É curioso porque alguns anos atrás, todo mundo falava mal desse mangá. Tava meio que na moda falar mal desse mangá. Ele nunca performou bem na Shonen Jump, nunca foi, né, o top das paradas. E hoje em dia, eu vejo uma corrente de pessoas que endeusam essa obra e eu não faço ideia se ela é boa, se ela é ruim, se ela começa fraca.
marca e se torna altamente absurda. Eu não faço ideia, então por favor deixe aqui nos comentários se realmente vale a pena consumir essa obra. Eu acho que vale, eu gosto muito de Suishida, mesmo com as falhas dele. Satoru Magnus, o irmão do Satoru Gojo, perguntou aqui, usaria roupas de quais personagens se pudesse? Faria um top 10 personagens mais estilosos? Muito boa essa ideia de top 10, achei pica. É o seguinte, realisticamente, eu andaria todos os dias da minha vida, se eu não morasse no Rio de Janeiro, com o drip do Arataka Areia, né? Eu acho muito foda esse terno cinza com essa gravata roxa, eu acho maneiro pra caralho, e eu acho que ia ficar igual o Reigen, as pessoas iam me confundir com cosplay. Mas se eu fosse um pouco mais desprendido, eu ia andar como Alucard, com certeza absoluta, cara, que roupa foda. Eric Vasco perguntou aqui, Dante, cadê o vídeo sobre Gurren Lagann? Eu já respondi essa pergunta do Dante Responde há muito tempo atrás, sendo que ela sempre volta. Esse anime tá na minha lista há muito tempo, muita gente já me falou sobre, eu sei que é foda pra caralho, e talvez acho que até isso me impede de ver um pouco, porque eu tô com uma expectativa muito alta e não sei se será alcançada, mas com certeza eu vou ver essa obra, vai ficar tranquilo, até porque ela não é tão longa. Se eu gostar o suficiente, vai ter vídeo aqui no canal, pode ter certeza. O nosso gamer perguntou aqui, queria ouvir você falando sobre Takopi e um vídeo de como criar um ser inocente ou algo do tipo. Eu adorei essa sugestão, eu gostei muito do pecado original de Takopi, é uma história, assim, extremamente pesada. Se você é uma pessoa com certos problemas e tal, eu não recomendo você ver. Isso tem até um aviso no início dos episódios, mas se você tá afim de ver uma obra poderosa que fala sobre temas muito importantes e atuais, cara, eu recomendo e muito. O grande problema de falar de obras assim é que você precisa meio que fazer um exercício grande para atrair pessoas para ver esse vídeo. Não é fácil, mas gostei muito da ideia. Prod Tauá, meu grande amigo, perguntou aqui, aproveitando que é Dia das Mulheres, no momento que ele fez essa pergunta, qual o seu top 10 personagens femininas dos animes? Obviamente que é um esculacho responder isso aqui, eu quero fazer um vídeo sobre top 10 personagens femininas, eu acho que merece demais, então esse vídeo vai acontecer, inclusive é o próximo top 10, como de praxe, né, em todos os Dante Responde, sempre o Dante Responde tem a próxima ideia de um top 10. Por quanto tempo você acha que vai conseguir esconder aquele corpo? Próxima pergunta. Shibiribissauro, membro do canal, perguntou aqui, salve Dante, o que você tá achando dessa aparente reta final de Chainsaw Man? Com um capítulo dessa semana mostrando um possível fim para a obra. Foi confirmado que o próximo capítulo de Chainsaw Man será lançado no dia 24 de março, dando um fim definitivo à obra. Eu não sei se é o fim da parte 2 ou o fim da obra como um todo, mas enfim. É o seguinte, não é novidade pra ninguém o quanto Chainsaw Man significa pra mim, é uma obra que eu amo demais, é uma obra que por causa desse canal aqui subiu no meu conceito de uma maneira inacreditável, à medida que eu fazia vídeos sobre, à medida que eu mergulhava mais nos personagens, é uma obra que ganhou muitos pontos comigo, ainda mais conforme eu fui conhecendo mais o trabalho do Fujimoto, que na minha opinião é o melhor mangaka da nova geração. Infelizmente, Chainsaw Man é uma obra que sofre muito por causa da comparação. É uma obra que ela é dividida em duas partes, né? Parte 1 e parte 2, sendo a parte 1 protagonizada por Denji, com toda a trama da Makima, e a parte 2 conhecemos uma nova protagonista, que é a Asa Mitaka, que contracena ali com o Denji. A parte 1 de Chainsaw Man talvez tenha sido uma das coisas mais incríveis que eu já consumi em mangá e agora em anime que eu já vi na minha vida. É um negócio, assim, absurdo, principalmente o final da parte 1. Não existe algo mais avassalador, mais bem feito, mais tudo do que o final da parte 1 de Chainsaw Man. Por causa disso, por causa desse impacto, por causa de tudo que ele representou, é óbvio que quando vem a parte 2 e tem ali o seu começo, que obviamente vai ser mais lento, a gente acabou de sair de um dinamismo fudido e agora a gente tá conhecendo outra personagem, conhecendo outra trama. É claro que, né, precisa ainda passar uma graxa, mas muita gente não interpreta dessa maneira e começa a julgar precocemente, e conforme a parte 2 foi avançando, eu sinto que muita gente já teve uma predisposição a não gostar, porque simplesmente achou que nada seria semelhante à parte 1, e realmente a parte 2 não tem personagens tão icônicos quanto a parte 1, como foi a Makima, Power, Aki, Kishibe, mas eu sinceramente gosto da parte 2, gosto como ela expande o universo, e falando dos últimos capítulos postados e lançados,
lançados. A minha opinião é um pouco nebulosa, porque eu não lembro direito dos eventos da parte 2, porque ocorreram alguns hiatos, eu fiquei bastante tempo sem ler a parte 2, e quando eu voltei de onde tinha parado, eu não reli. Então várias tramas pra mim, eu meio que ficava boiando, não sabia direito o que tinha acontecido, e também não tentei me informar, só continuei acompanhando. Então com certeza, pra eu ter uma análise melhor, eu teria que reler a parte 2 inteira pra saber, né, da big picture, sendo que o que eu posso falar é que esse último capítulo postado, que seria o penúltimo capítulo da parte 2, ou até mesmo da obra como um todo, pra mim, cara, eu chorei nessa porra. É engraçado porque o penúltimo capítulo tava se caminhando pra uma puta cena de ação, um dinamismo absurdo, que ia começar uma nova guerra, talvez um novo arco, e do nada a gente vê esse capítulo, que é uma forma que, na minha opinião, é perfeita pra gente ver um capítulo final. Eu não acho que teria hora melhor pra terminar essa parte, mesmo que muita gente fale que, nossa, muita coisa não foi explicada, ou muita coisa vai ficar de fora. É importante saber que nem tudo precisa de explicação, nem tudo precisa ser entregue de bandeja, e nem tudo precisa de ter pistas. Eu acho que obras, seja qualquer mídia que seja, elas têm que te passar emoções e têm que responder algumas coisas primordiais que elas se propuseram a responder. No caso de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto nunca se propôs em algum momento a falar o que era o inferno e nos mostrar todos os demônios que existem e fazer a guerra santa do Chainsaw Man, um flashback absurdo, coisa do tipo. É interessante você separar mistérios introduzidos que merecem uma resposta da vontade própria do fã. E sinceramente, qualquer ressalva que eu teria com essa parte 2 e qualquer vontade que eu tenho, esse último capítulo que foi lançado me quebrou completamente, porque ele me mostrou sobre o que é essa história, sobre o que é o protagonista Denji, e principalmente a relação que começou tudo isso, que foi a relação com o Pochita. Então assim, eu tô muito empolgado pra saber o que vai acontecer nesse capítulo final. Eu quero muito me surpreender positivamente, eu quero muito que tenha um final, assim, fechado na medida do possível, porque o final da parte 1 é um final lendário. E eu gostaria que a parte 2 tivesse o mesmo tratamento, porque realmente não é uma parte que, na minha opinião, se compare com a parte 1. Eu gosto dela, mas ela não teve todas as atribuições e conquistas que a parte 1 teve. Sendo que esse final, na minha opinião, com o que foi apresentado, pode ser definitivo, e eu tô contando com isso. Dante, você usa calcinha ou lingerie? E qual é a mais confortável? Irmão, que porra de pergunta é essa, cara? Tá me estranhando, ô caralho? Porra. Pô, que imbecil. O que vai ser mais confortável? Um fio dental ou uma calcinha? É claro que uma calcinha, Zé. Fio dental é só pra aquela noite mais quente, porra, acorda. Fubuki tinha perguntou aqui, Dante, essa já é a terceira vez que eu tento aparecer. E é o seguinte, o que é mais difícil fazer? Como criar uma representatividade ou como criar uma personagem feminina. E uma sugestão de vídeo que tenho pra te dar é top 10 melhores autores de mangá, na sua opinião, né? Melhores mangakas. Top 10 melhores mangakas eu acho que é um vídeo que eu nunca faria na minha vida, porque eu não acho que seria tão interessante. Sendo que assim, os meus autores preferidos, eu posso citar 3 aqui, Eiichiro Oda, óbvio, Yoshiro Togashi e o próprio Tatsuki Fujimoto, né? Eu acho que esses 3 estão ali no pódio do meu coração. Agora, sobre a sua pergunta, eu acho interessante porque ela é qualitativa, né? O que é mais difícil? Eu acho que as dificuldades são as mesmas, porque são 2 vídeos que eu jamais faria sozinho na minha vida. É impossível eu chegar aqui e falar, tipo, como criar um personagem negro, e aí quando chega no vídeo é só esse cara aqui falando, eu não quero ser cancelado. Se ou quando eu fizer um vídeo assim, como criar uma representatividade, que nem precisa ser representatividade negra, mas pode ser representatividade LGBT ou algo do tipo, com certeza esses são vídeos que eu vou chamar uma pessoa que faz parte desse grupo pra falar junto comigo, até porque eu me sentiria muito não à vontade de escolher um personagem que represente isso, porque eu não sinto na pele o que aquilo representa. Então eu gostaria muito de falar com uma pessoa negra o que ela acha de um personagem negro dos animes que represente ela de um jeito interessante. E como criar uma personagem feminina é um vídeo assim que eu canto essa bola há anos e anos e anos, não tantos anos assim, não sou tão velho, mas também esse é um vídeo que eu gostaria de fazer com uma mulher, com uma criadora de conteúdo otaku mulher. Eu acho que seria muito foda, até porque
Algumas pesquisas que eu já fiz, é muito interessante que quando você pensa uma personagem feminina forte sendo um homem, você vai pensar, sei lá, na Meryliona, na Olivia Armstrong, em mulheres fodonas e fortonas. Sendo que eu acho que essa é a representação de uma personagem feminina forte nos olhos de um homem e não nos olhos de uma mulher, né? Não é o que representa ela. São vídeos que eu quero muito fazer, cara. Eu acho que seria muito maneiro, seria muito foda, seria muito legal. Ainda mais o meu canal ser um recinto onde esses vídeos habitam. Eu peguei aqui duas perguntas que, curiosamente, estavam uma atrás da outra, que estavam, né, falando se eu, o Dante do Inferno de Dante, já leu o verdadeiro Dungeon do Inferno de Dante, que é a famosa Divina Comédia. Eu também já respondi isso, mas sinto lhes informar que eu sou um poser de merda. Eu sou o David Jones, cara. Eu joguei todos. Ok? Todos. Eu ainda não li a Divina Comédia, obviamente que eu sei sobre o que se trata, mas nunca li os livros, sendo que eles estão aqui. Adquiri eles recentemente e eu vou ler pra deixar de ser poser e tamo junto. O Castor perguntou aqui, você viu o trailer da segunda temporada de Dorohedoro? Eu vi e, como diria Renato Gaúcho, eu estou com tesão. Agora tô com muito tesão, muita vontade. Amigão, a gente tá falando de 6 anos de espera. Ah, mas a terceira temporada de One Punch Man demorou uma pica pra sair também. Irmãozão, a gente tá falando de Mappa. A Mappa não vai queimar a porra da reputação dela por Dorohedoro. Dorohedoro vai ser entregue de uma maneira pica. O trailer já mostrou, tá melhor que a primeira temporada em quesito de animação, por exemplo. E eu vou te dizer, como alguém que leu o mangá de Dorohedoro e é completamente apaixonado por esse universo, por esses personagens, essa segunda temporada, com as imagens que foram mostradas ali, ela começa a introduzir a verdadeira trama principal dessa história. É nesse momento que as engrenagens vão começar a rodar e as coisas importantes e personagens muito importantes vão aparecer. E, cara, assim, esse começo é gostoso demais, demais, demais. E eu tô muito, mas muito empolgado. Talvez eu esteja mais empolgado pra ver isso do que Steel Ball Run, que eu já tô perdendo minhas forças. Eu estou louco pra ver. O Neymar Carecaço perguntou aqui, você gosta de Resident Evil? Se sim, o que está achando do jogo atual? É o seguinte, vou falar a verdade, não vou pagar de David Jones aqui. E essa é a diferença de um fã para um fanboy. Eu nunca joguei nenhum jogo de Resident Evil. Pra falar que eu não joguei, eu vi, sei lá, o Alanzoca zerando o Resident Evil Village. E também eu lembro que na casa do meu amigo eu joguei o Resident Evil 4, o antigão, não o remake, e eu achei foda pra caralho. Sendo que qual o problema? Jogo de zumbi não me pega muito, eu não gosto tanto assim. Jogos de zumbi que eu joguei, sei lá, foi o The Last of Us e os zombies do Black Ops, né? Esse era maneiro. Mas como hoje em dia eu tô numa vibe de jogar grandes coleções, né? De querer jogar as coleções, assim como eu fiz recentemente com Yakuza, eu quero muito fazer com Resident Evil. Eu já comprei a maioria dos jogos e estou prestes a jogar e conhecer essa franquia maravilhosa. Fala, Dente, quem você acha que vai cair no Brasileiro desse ano? Não sendo Vasco, eu quero que se foda. Por favor, Renato Gaúcho, nos salve dessa merda. Vasco! Bastante perguntinha respondida. Se você fez sua pergunta e ela não apareceu aqui, relaxa. No próximo post, no próximo Dante Responde, com certeza absoluta você vai participar e eu vou ler sua perguntinha aqui. Ou não! Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para Wadson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, Vanilson Silva, Retroblade, Godorei, Maria, Matheus Santos, João Oben, Pedro Junqueira, Gabriel 3D, Volknaio, KKD Baixinhos, Tico Mia, Rebenê, Alissu, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gabizardo, Vani Vaz, Guilherme Cruz, Feceu, The Blood Hunter, Matheus Queiro, Quebra de Cabeças, Pode Tauá, Timão Analítico, Goiaba de 1902, Hipnos 11, Devins Muito Legal, Vinho de Flores, Killer, É Verdade, Henry, Vitória Sade Souza, Toxic, Bambu, Isalon, Stedrovande, Manjobão, Kunico Amakoto, Rico Covs, Teus 7, Biels, Felipe Morgan, Pixel Z, Edmir Dessas, Zé Jackson Gouveia, Maurício Vieira, Jairos e Pele, Matos Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Igor Silva, Bolseiro, Raro Libert, Cassiri, Pedro Garrodri, Pedro Corredora PL, Luiz Elano, Foxhound, Yuri Fukuda, Pepoca, Selk, Abílio Rua, Drincomene, Jovem Dinâmico, Guilherme Chael Abosa, Skull, Gabi Madrugada, Woffen, Chiboca Xota, Martinho Coben, Xebribissauro, Prociachum, Rosca dele, Vitor Souza, Igor Viana, Tarcísio Bandeira, Júlio Sebranco, Rivaldo Fulgor, Gustavo Onded, Ogugas, Vitor S, Flap King, Iburinha, Vander, Barbalha, Petequila, Rafael Lima, Silver, Eu Sei Meu Nome, Andreilton Fimose,
Rose, Eugênio Yuna, Rafael York, Rimãozinho, Victor Diogo, Sean Xanax, Lucas Gabriel, Catraca, Gabriel Achadel, Daisuke DR e o Eric King. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos de Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa beber no mês, então assim, se tiver a sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!